recepção sobre o curso de paisagismo, ministrado pela professora Flávia Nunes no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu fiz esse curso em 2021, estamos em 2023, já passou muito rápido. E, como eu disse, foi um curso muito importante no desenvolvimento da minha profissão como paisagista. E assim, quando eu me formei na faculdade, eu sou agrônoma, eu me formei em 2016. E eu só tive uma cadeira de paisagismo na faculdade, no último semestre. E ali eu já fiquei sedenta, querendo aprender mais. A gente sai da faculdade, eu acredito que várias pessoas que eu converso têm a mesma sensação. A gente sai da faculdade com uma sensação de insegurança. Eu logo me interessei pelo curso, pelo fato de ser no Rio de Janeiro, me encantei na grade do curso e fiquei encantada também pelo local, por ser ministrado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Tem toda uma imersão ser ali. Enfim, então eu coloquei como objetivo fazer esse curso lá em 2016. Mas aí quando eu fui olhar, né, a grade, as aulas eram às terças e às quintas. Eu moro a 5 horas aproximadamente do Rio de Janeiro. E pra mim, naquela época, ficaria inviável de eu estar indo toda semana, ali, terça, domingo, quarta, e ficando quinta, e voltando, indo e voltando toda semana para Itaperuna, ficaria inviável por questões financeiras. Afinal, nós saímos da faculdade totalmente quebrados, né? Então, por questões financeiras e por essa questão de logística. Então, por questão de logística, por questão financeira, né, eu não pude fazer aquele curso naquele momento. E aí eu fui me preparando e me organizando para pensar nessa especialização. Surgiu a oportunidade de eu fazer minha especialização em São Paulo. Por ser, assim, um período intensivo, né, apesar de ser em São Paulo, muito mais longe do Rio de Janeiro, mas não seria um período de 3 meses tendo aula terça e às quintas. Seria um período de 1 mês tendo aula todo dia, então eu conseguiria fazer nesse formato. Em 2021 eu tive a oportunidade de fazer o curso que eu queria lá em 2016, mas ainda não era o tempo. E aí chegou a oportunidade de eu fazer esse curso em 2021 e foi maravilhoso. Bom, eu acredito que com a mentalidade que eu tinha em 2021, eu pude absorver muito mais, né, do que se eu tivesse feito anteriormente. E olha só que bacana, eu conheci a Flavinha nesse período. Lá em 2016, eu não imaginava que ela daria aula, ou assim, eu não conhecia a Flávia Nunes, né, como professora. E nesse período aí eu conheci a Flávia Nunes. E quem que vai dar a aula do curso que eu tanto queria? Flávia Nunes. Então foi ainda mais especial por conta dessa surpresa, né? Foi muito especial mesmo. Bom, então assim, ingressei no curso. O curso é um curso de 3 meses, como eu falei, às terças e às quintas. Então eu precisava de morar no Rio por 3 meses. Como alguns me conhecem aqui, eu sou pau pra toda hora. Se precisar de morar no Rio, se precisar de morar um tempo em São Paulo, eu vou, né? Eu vou atrás do objetivo que eu tracei ali no início. E era o tempo, então, de eu ficar 3 meses no Rio. 3 meses, gente, ó, passa assim. Bom, estudar no Jardim Botânico é uma imersão incrível. Ao ir pra aula, a gente já estava ali no preparo para receber todo aquele conteúdo, né, que viria. E ao sair da aula, a gente fixava, né, passeando, a gente ia pra aula pelo Jardim Botânico, eu morava do ladinho, e ao sair da aula, passeávamos no Jardim Botânico para ir para casa e já via na prática ali tudo que a gente aprendeu na aula, né? Isso fazia, com certeza, fixar muito mais o conteúdo. Então, além da teoria que a gente via, a gente era completamente imergido, né, pelaquela natureza, né? E tudo ficava mais encantador, ficava mais intenso. A Flavinha é maravilhosa, ela é super divertida, então ela conseguia transformar as aulas assim. Ela conseguia fazer um conteúdo denso, muito denso, ser transmitido de forma leve. Então, a gente conseguia absorver todo aquele conhecimento rico, denso, de uma forma muito leve, de uma forma muito divertida. A Flavinha, ela é alegre, ela é divertida por natureza.
Uma outra coisa que me impactou muito no curso foi a quantidade de aulas práticas. A aula prática, ela faz a gente sair dessa zona de conforto e ver como que tudo funciona realmente na prática, né? Então ajuda muito a gente colocar, absorver melhor todo esse conhecimento, toda essa teoria que a gente aprendeu. E com relação à teoria, a Flavinha, ela teve um cuidado muito grande de fazer uma curadoria maravilhosa, cuidadosa, sabe? Da bibliografia e dar um viés mais científico, sabe? Então a gente tinha um conteúdo muito rico, denso, que a gente podia se aprofundar depois. Eu brinco e falo que a Flavinha é uma enciclopédia ali ambulante. A gente saía das aulas práticas, perguntava o nome de uma planta e a bichinha sabia. Nas aulas, foi muito interessante também, porque ela trazia alguns amigos pessoais dela, do ramo de paisagismo, que atuavam ali e traziam algumas aulas específicas, né, de acordo com aquele tema, para conversar um pouco com a gente. Então, gente, isso é muito interessante, porque uma coisa é você falar, né, da teoria. Uma outra coisa é a pessoa, dentro do paisagismo, a gente tem diversas especializações, né, apesar do paisagismo ser uma especialização, dentro do paisagismo tem vários ramos, né, de atuação. E é muito interessante quando a gente traz alguém que está trabalhando na área para compartilhar a sua experiência. Então ela pode trazer profissionais que trabalham com iluminação de jardim, com irrigação, com lagos. Uma outra aula, né, prática que me marcou muito e foi muito importante para mim foi a visita ao bondinho, ao Pão de Açúcar. Bom, eu moro no estado do Rio de Janeiro, mas nunca tinha ido nesse grande cartão postal, mas nunca tinha ido, apesar de morar no Rio, nunca tinha conhecido. E assim, eu tive o privilégio de conhecer o Pão de Açúcar agora com uma outra lente, né? Com uma lente paisagística, talvez a gente pode dizer assim. Então eu tive o privilégio de ir no Pão de Açúcar com o olhar da Flavinha, esse olhar botânico, esse olhar paisagístico. Então os alunos eram tutorados, né, pela Flavinha, conduzindo o nosso olhar para perceber esses detalhes paisagísticos ali, sabe? Bom, no Pão de Açúcar, a Flavinha ela tem um projeto paisagístico que tem um conceito que muito me inspira, um conceito muito bacana. Ela fez ali um jardim para abelhas, ela fez um jardim nativo, não só com plantas nativas, mas tinha que ser plantas endêmicas ali do local, né? Então foi uma visita técnica muito enriquecedora, poder ir no bondinho, né? Poder ir lá no Pão de Açúcar e visitar o projeto da Flavinha, ver tudo isso acontecendo ali na prática, né? Ao vivo e a cores. Uma outra visita que eu quero destacar, que tem nesse curso, é a visita aos produtores de Guaratiba. Gente, a Flavinha, ela nos mostra um tesouro escondido, porque conhecer a produção de plantas ornamentais, os produtores de Guaratiba, e são muitos, é grandioso demais. É um dos momentos mais enriquecedores assim do curso. Então ela nos leva até eles na produção, pra gente ver como que tudo começa, né? Ali na sementinha, na plantinha, na multiplicação daquelas espécies, como que as plantas, onde tudo começa, né? Eu falo que é um tesouro escondido porque esses produtores, aquela região ali, ela não tinha esse viés paisagístico, não tinha esse viés de plantas ornamentais. Então, eu falo que é um tesouro escondido porque, infelizmente, muitas pessoas ali próximo mesmo da região não sabem, não conhecem, não sabem a grandiosidade que se tem ali. Principalmente por esses produtores de plantas ornamentais começarem, né, ter iniciado toda essa cultura e essa jornada pelo nosso, né, eles aprenderam tudo isso, né, eles iniciaram isso graças ao nosso pai, a nossa maior referência de paisagismo no Brasil, que é o Roberto Burle Marx. Então o Roberto, quando ele escolheu aquela localidade, né, para fazer o sítio, ele começou a influenciar todo ao redor, toda a região ali, né, o seu entorno. E aí, hoje a gente tem vários jardineiros
que herdaram isso dele, né? Jardineiros que trabalharam com ele, uns já morreram, outros ainda estão vivos e passaram isso para gerações. Então a gente é um tesouro escondido por conta disso também, né? Pelo significado tão forte que é esses produtores terem sido influenciados de certa forma pela maior referência de paisagismo que a gente tem no Brasil, Roberto Burle Marx. Por falar em Roberto Burle Marx, sim, nesse curso tem uma visita no sítio do Burle Marx. O sítio do Burle Marx, ele virou patrimônio, ele é tombado pelo IPHAN, então só daí a gente vê a importância, né, de conhecer um lugar. Gente, todos precisam ir conhecer esse lugar mágico. O sítio do Roberto Burle Marx foi aonde, em 2016, eu pisei o pé e eu pude ter certeza, a confirmação de que eu queria ser paisagista. Então eu pude revisitar esse local, agora sob a tutoria, né, da Flavinha, com uma outra ótica, né. Foi muito... É uma visita também, é um momento do curso muito mágico, muito enriquecedor. E dentre todas essas... Chega, né, gente? Isso é uma parte do curso, tá? Tem bastante coisa. Tem coisa que não dá mais pra falar, que tem bastante coisa, bastante conhecimento. Você só vai saber se você fizer, né? Então, assim, vale a pena fazer. Mas, assim, dentro de todas essas coisas que eu falei, que eu pude compartilhar aqui, de verdade, é tudo isso mesmo. Foi muito marcante pra minha vida como profissional. É um conteúdo muito rico. E se você se aprofundar, se você quiser, se você estudar, tem muito conteúdo para ser aprendido. A Flavinha, ela é especialista, foi uma das visitas que eu esqueci de comentar aqui. Ela é especialista nessa parte de taxonomia. Ela tem especialidade nisso. E a gente pôde conhecer também o herbário do Jardim Botânico, que é riquíssimo. Então, dentre todas essas visitas e muito mais, eu indico esse curso, o curso de paisagismo, com a Flávia Nunes, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, porque a Flavinha, ela conseguiu mostrar que, apesar da grandeza dela e do tamanho conhecimento que ela tem, ela mostrou simplicidade, leveza, e isso é grandioso. Eu saí desse curso com a sensação de que eu sou uma eterna estudante. E eu serei sempre uma eterna estudante. Quando a gente acha que sabe muito, é aí que a gente não sabe nada. E a gente tem que estar sempre aprendendo. Sempre a gente vai aprender alguma coisa nova. E se a gente tiver com essa cabeça, com essa mentalidade de uma eterna estudante, a gente sempre vai aprender algo novo. Eu saio desse curso, então, mais segura na minha profissão, mais certa de que eu sou apaixonada, completamente apaixonada e enlouquecida pela minha profissão, mais preparada, né, como profissional de paisagismo e com o coração mais empático, mais solícito, que são qualidades e características que a Flavinha, como professora, passa pra gente. Ela tem por si só, por natureza, simplicidade, leveza, acessibilidade, né? Ela é super acessível e ela é super divertida, né? Isso todo mundo já sabe. Então foi maravilhoso, queria compartilhar com vocês e convidar vocês mais uma vez para viver essa experiência de estudar no Jardim Botânico com a Flávia Nunes.